precisa mais dizer nada, só vamos ficar de pé e vamos orar, porque já disse tudo a encenação, né? Na verdade, é o que a gente sente. É uma maldade, viu isso aí? Mas ajuda, né? Ajuda. Pois bem, gente, bom dia mais uma vez. Bom dia. Faça valer o seu café da manhã. Bom dia. Pronto, o café da manhã foi bom. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a quantidade de pessoas, mas eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi a qualidade das pessoas que estão aqui. Porque o seminário, eu dizia para o Magela, dizia para a Jaqueline, as pessoas do seminário, elas estão aqui. Quem realmente está fazendo o seminário mesmo, né, completinho, que fez o esforço de estar aqui, claro, que tem uns que tiveram problemas de trabalho, alguma outra coisa e não puderam estar, e aí eu sinto que elas também estão aqui de alguma forma, mas quem fez o esforço, venceu todas as barreiras para estar aqui, foi você. Então, uma salva de palmas para você. Você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Sabe? Diga aí, eu vou contar de 1 até 3 e você diz o nome dele bem alto, tá bom? Um segundo para perguntar. Pergunta aí. 1, 2, 3. Não entendi nada. Mais uma vez. 1, 2, 3. Entendi nada. Mais uma vez. 1, 2, 3. Eu não entendi, mas Deus entendeu. Isso é o que está valendo. Palmas para você. Muito bem. Coisa boa, né, gente? Seminário de Vida no Espírito Santo é realmente uma injeção na alma. E hoje eu estou com um tema, que é um tema muito caro para mim, tem a ver também comigo, tem a ver, inclusive, com a minha profissão, mas tem a ver muito mais com a minha vocação, mais do que com a minha profissão. Tem a ver muito mais com ser cristão, que é o que nós precisamos para viver bem a vida com Ele, que é ter um coração curado. E a primeira pergunta é essa: será que o seu coração é curado? O que você acha? Será que o meu coração é curado? Um segundo para pensar. Você pode ter um tempo para pensar ou a eternidade para se arrepender. Está na cara, eu posso ver no olhar de vocês que Deus está fazendo muita falta para vocês, viu? Eu posso ter um tempinho para pensar. Será que a gente tem um coração curado? Quem tiver um coração curado, por gentileza, pode se levantar, vá para a sua casa, porque isso aqui não serve para você. Vamos lá? Vou esperar um minutinho para os que estão curados de coração se levantar e irem embora. Parece que só o Levi, viu? Mais uma chance. Quem está com o coração completamente curado, se levante e vá embora, porque você vai até dormir na pregação. Quer ficar mesmo? Quer ficar? Pronto. Existe algumas pequenas exigências para quem reconhece que não tem o coração curado, ficar aqui. Tem uma para quem tem o coração curado. Vai embora, vai com Deus. Já está bom, não precisa de nada. Mas quem reconheceu que o coração não é curado, existem algumas exigências. A primeira exigência é que você se aproxime. Então, quem está lá atrás, por favor, dê um passo à frente, sente na cadeira mais à frente. Quem está na frente, puxa a cadeira mais para frente. Vamos lá. E quem está lá atrás, vem para as cadeiras mais da frente. Ah, eu estou tão bem aqui na arquibancada, não mexe comigo, raptou até a mão no queixo, não faça isso comigo. Gente, é você que quer. Quando a gente quer, a gente precisa dar os passos. O povo da comunidade Paz e Bem, que está como servos, vocês estão com o coração curados? Não, né? Ninguém está. Então, vem também para cá. Vem para cá. Quem está na arquibancada, se puder, vem para cá. Só não aquele casal de vermelho que está lá em cima, a coisa mais linda do mundo. Não vou mexer com vocês dois. Vocês dois estão quase assim como um ponto, né? Um sinal
vermelho para quem quiser sair antes da pregação terminar e dizer stop. Aí, ó, já vieram, ó, não quero ser um sinal vermelho no meio da multidão. Palmas para o casal vermelho. Ei! Muito bem. E os demais, por favor, se aproxime. Coisa linda, né, gente? Lá vem eles, na passarela. Luz para esse casal, palmas para eles. Aí sim é corajoso, viu? Que coisa boa. Pois bem, gente. Para falar de cura interior, a primeira coisa que a gente precisa entender, e nós já entendemos, é que a gente não tem um coração curado. Ótimo. A segunda coisa que a gente precisou entender é que se a gente quer a cura, a gente tem que dar um passo. Ou seja, sair de onde nós estamos e vir mais para frente, dar um passo. Ok. Aliás, essa é a terceira coisa, que a primeira coisa é reconhecer que a gente não é curado. A segunda coisa é dizer para nós, meu coração não é curado, e a terceira é dar um passo em busca da cura. Então, vocês já conseguiram fazer 3 passos na maior brincadeira, na maior leveza do mundo e nem perceberam. Então, palmas para vocês de novo. Aplaude aí o irmão que está do teu lado. Diz, olha aí, está no bom caminho. Muito bem. Acorda aí, ele, que parece que ele está meio assim querendo dormir. Dá uma sacudida aí nele. Abraçar não pode não, mas sacudir pode. Acorda. Pronto. Porém, todavia e contudo, é necessário que a gente entenda um pouquinho de algo que já foi falado aqui no nosso seminário, que é um tema chamado salvação. Quem foi que pregou sobre salvação? Alguém lembra? Alguém lembra? Se não lembrar, ó, rua. Não, gente, se não lembrar, vai lembrar. Foi a Keuriane, ela pregou sobre salvação. Eu estava aqui na hora da pregação? Não, estava voltando de Fortaleza, praticamente. Mas eu sei que com certeza foi uma pregação que abrasou o coração de quem escutou, como todas as pregações, tenho certeza disso. E eu preciso aqui só recordar, eu não sei se ela disse isso, mas se não disse eu vou dizer, 2 coisas em relação à salvação. São 2 dimensões da salvação. A primeira coisa, quem tem caderno anote, quem não tem anote no coração, que isso aqui é para a vida. Primeira coisa, 2 dimensões. Nós temos a dimensão da eternidade, ou seja, para se salvar tem que morrer. Alguém aqui quer a eternidade? Está vendo que tudo tem uma condição? Então, se tu quer ser salvo, quer a eternidade, tem uma coisinha básica que você tem que fazer: morrer. Se você não morrer, você não vai ter como alcançar a eternidade. Como a gente não quer morrer, tem outra dimensão, por enquanto, né, da salvação, que é muito importante também, que é a dimensão do aqui e agora. Então, tem a dimensão que é da salvação, que é a eternidade, que todos nós sonhamos, né, um dia estarmos na glória do Pai. Afinal de contas, tem até uma passagem que diz assim, ó, a passagem é de João 14, 2 ao 4. Não precisa abrir a Bíblia agora, tá bom? Diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. A gente escuta toda a vida isso quando a gente vai para a missa de 7º dia de alguém, né? A gente não escuta? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, essa é uma dimensão da salvação que contempla a eternidade. Mas tem outra dimensão que é o aqui e agora. Por exemplo, quando a gente vê a cena de uma mulher que ela foi salva do machismo dos homens que queriam apedrejá-la. Alguém lembra dessa cena? A mulher adúltera, tida como adúltera, e aí a lei pesava sobre aquela mulher e ela foi perseguida, jogada nos pés de Jesus, e aí ela precisou ser salva. No entanto, o que ela precisava como salvação era alguém que dissesse: por que vocês estão querendo apedrejar essa mulher? Será que vocês não pecam igual a ela, ou pior do que ela? Então, quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra. E o que aconteceu? Um por um foi jogando as pedrazinhas e saindo. E aí a mulher foi salva pela palavra
de Jesus. Ela não precisou morrer, mas ela, mesmo assim ela foi salva. Então é a dimensão do aqui e agora. Não precisa morrer para ser salvo. Precisa estar aqui e agora e escutar a voz de quem pode nos salvar. E no caso, e por acaso, a pessoa que podia salvar era Jesus. Compreenderam? Está claro? Escreve no coração, na mente, na Bíblia, onde quer que você queira. No chão, na cadeira, depois leva a cadeira. Se levar, o Odílio vem buscar, viu? Que eu vi que tem umas placazinhas. Todas as cadeiras são marcadas. Tudo exige que se tenha um dono, alguém que olhe, alguém que cuide, né? Se alguém levar uma cadeira daqui, o seu Odílio vai buscar. Porque está aí, olha como tem uma placa nessa cadeira. Alguém marcou, porque alguém se importa com ela. Interessante, né? Pois bem, então um conceito muito simplificado da salvação é este. Presta atenção. Salvar quer dizer livrar, libertar, resgatar. Diga para o irmão que está do lado. Salvar quer dizer, vamos lá, livrar, libertar, resgatar. Livrar, libertar, resgatar. Diga, livrar, libertar, resgatar. Diga mais forte. Livrar, libertar, resgatar. Essa é um conceito mais simplificado. E quem é que pode fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Jesus. Uma mãe pode salvar um filho? Até certo ponto. Não é? Até certo ponto. Quando é criança, a mãe tenta fazer o que pode. Mesmo assim, ela não livra de uma queda. Por exemplo, eu encontrei com a Pauliana, a pequenininha dela está com uma marquinha aqui, ó, no rosto. Ela olhou para mim e disse, cadê a Pauliana? Pauliana? Está por aí em algum lugar, servindo. A Pauliana disse para mim, Luísa, foi aqui. Será que a Pauliana planejou que essa menina caísse e machucasse esse roxinho? Não. Ela faz o que pode e salva, resgata até certo ponto. Mas tem um ponto que ela não consegue. Ela não conseguiu. Então, a mãe salva, aí, já ela vai fazer outra marca, marcas da missão. Ai, de cara. Então, até certo ponto a gente consegue, mas tem um ponto que a gente não consegue. Mas tem um que consegue todas as vezes que quiser e que a gente também quiser. Que é? Quem, gente? Tenho medo não. Quem é? Está muito fraco. Café da manhã, já estou desconfiando que foi só um igual o meu. Quem é que pode e consegue? Quem é? Quem? O irmão do lado não escutou, imagine eu. Quem? Acorda, povo de Deus, é Jesus que pode. É Jesus que pode. Então, a gente já entendeu que só em Jesus nós somos salvos. Diga isso para o irmão do lado. Monique, só em Jesus nós somos salvos. Magela, Joana, Pedro, João, só em Jesus. A palavra diz, né, que só nele há salvação. Outra coisa interessante para a gente pensar sobre a salvação, e aí a gente já entra especificamente no nosso tema, é que salvar também significa sanar, tornar a pessoa sã, ou seja, saudável. Meu filho estava com 40 graus de febre, levei para o hospital, já estava com medo da convulsão. E aí, de repente, dei um remedinho, parou. Não tem nada que alegre mais no coração de uma mãe do que um filho com 40 graus de febre começar a suar. Não é não? Gente, você fica numa alegria. Ele está suando. Pega um menino todo molhadinho, você que é mãe já teve essa sensação, os braços, aí diz, meu filho está suando. Ou então, quando ele não come, que você vê ele com a pratada de comida botando ali na boca. Eu salvei o meu filho, eu fiz alguma coisa por ele. E olha, ele está comendo.
E você até comunica para as pessoas, né? Ai, meu filho está comendo. Ai, graças a Deus que a febre passou. Graças a Deus que melhorou. Não é assim? A alegria da gente, a gente liga até para a pessoa. Graças a Deus. Mulher, eu estou tão feliz, né? A ligação. Foi o que aconteceu hoje. Ô, mulher, tu nem sabe. Meu filho não está mais com febre. Mulher, ele está reagindo. Não é assim que a gente faz? E o pai, que às vezes é um pouquinho mais, né? Mas ele tem um jeito também de manifestar a felicidade dele. Então, salvar quer dizer curar, sanar, tornar a pessoa sã. Por exemplo, a gente viu lá em Mateus, não precisa abrir, que são versículos curtos, Mateus 9, do 20 ao 22. Quando aquela mulher, que inclusive o Magé ela sempre fala nas orações, foi curada de um grande fluxo de sangue. E aí a mulher agradecida vai lá, obrigado, Jesus, né? Eu imagino que seja assim, eu estou bem, eu estou curada. Que é a mesma coisa que o filho faz quando abraça a mãe e diz, obrigada, mãe. Ele diz isso de alguma forma. Aí o que é que Jesus diz para ela? Presta atenção. Coragem, sua fé te salvou. Coragem, sua fé te salvou. O cego lá em Jericó, lá gritando atrás de Jesus, me cura, Senhor, me cura, me cura. E aí Jesus cura e ele diz o quê? Vai, sua fé o salvou. Ou seja, sua fé te curou. Você foi curado porque você teve fé. Então, fé e cura se confundem. Porque ser curado significa ser salvo. Diga para o irmão, ser curado significa ser salvo. Diga mais uma vez, ser curado significa ser salvo. Muito bem. E aí a gente chegou no ponto auge dessa nossa pequena conversa sobre cura interior. Então, o que é cura interior? Como é que se dá esse processo? E aí eu convido você a abrir a palavra em Lucas 22, dos 54 ao 62. Os nossos últimos 10 minutos de pregação se dará em cima dessa palavra. Lucas 22, 54, 62. Não é uma milhar de jogo. Não sai daqui para jogar, pelo amor de Deus, viu? Lucas, é só uma passagem bíblica, se aguente. Lucas 22, 54, 62. Lucas 22, essa mensagem vai ficar no seu inconsciente, você nunca mais vai esquecer, brincadeira. Lucas 22, 54, 62. Diz o seguinte, escute com o coração, porque eu não vou ler, eu vou proclamar. Há uma diferença. Preste atenção. Eles prenderam Jesus e os levaram, conduzindo à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Só uma pausa aqui. O Pedro, que antes se aquecia nas fogueiras que Jesus fazia para assar os peixes, nas conversas com os discípulos, agora estava em outra fogueira, sentando com outras pessoas, em outras circunstâncias. Quantas vezes a gente já não escutou palavras que dizia, e Jesus fez ali uma fogueira, assou um peixe e conversou com os discípulos? Vocês já escutaram essas palavras? Eu muitas vezes. Aliás, tudo acontecia durante a refeição. Só que agora Pedro estava em outra fogueira, ao redor de outra fogueira e com outras pessoas. E por acaso, o Jesus que antes fazia as fogueiras para assar os peixezinhos, conversar ali, assar os pães com seus discípulos, estava preso. Olha a diferença.
mas ele estava lá, em outra fogueira, com outras pessoas, em outros contextos. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: este aqui também estava com ele, mas ele negou. Quando a gente está com Jesus, na fogueira de Jesus, ninguém julga a gente. Porque você ouviu o que eu disse no início, quando trouxeram a mulher para Jesus, ele disse: e vocês não cometem pecados também? Por que vocês estão julgando ela? Na fogueira de Jesus não tem julgamento, tem amor, tem compreensão. Mas quando ele sentou numa fogueira que não era a fogueira de Jesus, a primeira coisa que alguém olhou, olha, era esse daí que também estava com ele. Por quê? Porque Jesus estava preso como um malfeitor, como alguém que ia ser condenado. Então, a primeira coisa que foi lançado para Jesus foi um olhar para o Pedro, foi um olhar de julgamento. Observe esses elementos que são muito importantes. Elementos esses que o Espírito Santo está me dando agora, glória a Deus. Amém, aleluia. Este aqui também estava com ele, mas ele negou. Por que ele negou? Porque aquela não era a tribo de Pedro. Ele sabia o que era estar ao redor de uma fogueira que aquecia de verdade, que alimentava de verdade e que não olhava com olhar de julgamento. Então, ele negou. Ele disse não. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também és um dele. Mas Pedro respondeu: não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora e o outro insistia: certamente este aqui também estava com ele, mas é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei do que estás falando. E quando ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs a chorar amargamente. Pedro saiu do pátio, daquela fogueira maldita, e pôs-se a chorar amargamente. Começou o processo de ferida no coração de Pedro. Processo esse que é causado por alguma coisa que a gente faz ou que alguém faz a nós. Olha o que aconteceu. As pessoas que estavam naquela fogueira com Pedro, que não eram da tribo de Pedro, que não se importavam com Pedro, que estavam também julgando e condenando Jesus, o julgou imediatamente, dizendo: você merece estar lá com ele porque você é um deles. Pedro foi insultado. E Pedro se insultou quando ele disse: eu não. É assim que começa nos nossos corações a raiz de todo mal, de toda ferida. Num movimento que a gente faz para o outro e no movimento que o outro faz para nós. Um movimento mal intencionado. E a palavra diz: Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque sempre, 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 o resultado de algo que fere a nossa alma, que castiga o nosso coração, que nos coloca diante de uma situação ruim, é o amargo. Lembro da música do Padre Zezinho, né? Da Laranja Lima. É doce no momento, mas depois tem um gosto amargo até demais. Lembro de tantas coisas que não dá para falar em meia hora, mas por hora eu acho que isso basta. Então a gente já entendeu a partir dessa palavra que quando a gente se afasta de Deus, a gente abre o nosso coração para todo tipo de marca,
todo o tipo de marca. É como se fosse isso, ó. Olhe para cá. É mais ou menos isso. E dói, amarga. E quanto mais longe a gente está de Deus, mais vai chegar alguém e vai fazer, ó. Mais nós mesmos vamos fazer. Ainda precisava desse papel, ainda tem orientação aqui. É isso. Mas alguém faz. Mas alguém faz. Aí depois a gente vai se recolhendo, e alguém faz isso, e eu passo alguém, né, e diz, um lixo. Onde é que tem uma coisinha de lixo aqui para colocar? Fim por fim, escrito por mim. Aí a sua vida vira um lixo, porque você está no lixo, cheio de feridas, cheio de mágoas, cheio de ressentimento, sendo jogado para um lado, para o outro, todo mundo faz o que quer, e é isso. Acabou? 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 Não acabou. Mas será que vai ser fácil transformar isso de novo numa folha de papel? Vai ser fácil, gente? Vou precisar de ajuda. Vou deixar você aqui. Patrick, sobe aqui, Patrick. Vai desamassando aqui essa folha aqui para mim. Desamassa aí, Patrick. Enquanto o Patrick desamassa, nós vamos pegar outra passagem. João 21, do 15 ao 19. Vai desamassando aí, Patrick. João 21, do 15 ao 19. João 21, do 15 ao 19. Escutem com o coração, mais do que com a atenção. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Pedro voltou para a fogueira de Jesus. Porque a passagem começa dizendo, depois que comeram, aconteceu alguma coisa que Pedro voltou. Que coisa boa, Pedro voltou. Quero até dar uma salva de palmas para Pedro. A pau da Pedro, até como trava a língua, né? Que Pedro voltou para a fogueira de Jesus. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não conheço nem esse homem. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, como assim? Na fogueira que não era de Jesus, tem cabimento para tudo. Para mentira, para tudo que maltrata o coração. Na fogueira de Jesus não tem espaço para isso. Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse, cuida dos meus cordeiros. Na fogueira que não é de Jesus, não existe cuidado um dos outros. Simplesmente um outro acusa e o outro vai junto. É como se fosse um bando de leões ferozes querendo engolir uma presa. Na fogueira de Jesus tem um movimento do cuidado, e o cuidar cura. Pois cuida dos meus cordeiros, já que tu diz que me amas. E disse-lhe, pela segunda vez, Jesus, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. O processo de cura interior. Ele ficou triste por quê? Porque na cabeça dele, gente, veio tudo. Como daqui a pouco vai vir tudo na nossa cabeça.
Esse seminário é a fogueira, gente. A fogueira certa. Que Jesus chamou você para ter uma outra relação, diferente das outras fogueiras que você já esteve na vida. Daqui a pouquinho a gente também vai se entristecer, porque a gente sabe que Deus ama a gente e ama infinitamente, mas tem um bocado de coisa que a gente fez de errado e que não se resolve assim, ó, que é um processo, mas que precisa, em algum momento, começar. Pedro ficou triste, ele lembrou, vixe, eu fiz isso, será que eu vou conseguir de novo? Será que quando acontecer outra coisa eu não vou fugir de novo? Vem todo o espírito de condenação que aconteceu naquela primeira fogueira, de fuga, de medo, todos os sentimentos. E é disso que a gente precisa ser livre, né? Por isso que é cura interior. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso porque sabia o tipo de morte de Pedro. Nós, humanos, mudamos o tempo todo. Quando Pedro estava naquela fogueira, Jesus continuava o mesmo. Amando. O mesmo. Cuidando. O mesmo. Quando Jesus estava na fogueira dele com Pedro, Jesus continuava o mesmo. Amando. Cuidando. E aí, para finalizar, vou trazer 6 coisas rapidamente importantes. Presta atenção. Para que a cura interior das coisas que amargam o nosso coração aconteça, a gente precisa de 2 coisas que se resumem em 6. Porque são 3 nossas e 3 de Deus. Eu estou aqui na lógica do 3. Por quê? 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Pedro perdoou, 3 coisas eu preciso fazer e 3 coisas você precisa fazer, 3 coisas Deus precisa fazer. Eu vou começar pelas nossas 3 coisas. Primeira coisa que nós precisamos fazer para que haja cura interior. Anote. Confrontação. A gente só vai se livrar de algo que maltrata o nosso coração quando a gente confrontar. Esse é um primeiro passo. Confrontação. E essa confrontação já pressupõe que a gente já tenha reconhecido, como Pedro já tinha reconhecido que pecou. E isso produz também uma coisa, sofrimento. Todas as vezes que você confrontar, presta atenção, a sua questão, você vai ter um sofrimento. Pedro ficou triste, porque ele confrontou-se, porque ele lembrou que ele negou. Então, a confrontação produz um sofrimento. Repita, confrontação produz sofrimento. É a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer, refletir. Pedro confrontou, eu neguei Jesus, estava se confrontando, será que eu vou conseguir? Se ele está me perguntando já a 3ª vez, será que eu vou conseguir? Talvez eu acho que eu vou errar de novo. Estava ali se confrontando. Mas aí, naquele momento, ele refletiu. E a reflexão produz também um fruto. Presta atenção. Qual é o fruto da reflexão? Produz esperança. Confrontação produz sofrimento, reflexão produz esperança. Ao mesmo passo que ele pensou, será que eu vou errar de novo? Ele pensou assim, mas ele está aqui comigo. E se eu errar, ele vai me ajudar. Porque eu nunca estive só. Não fui ele que me abandonou, fui eu que abandonei. Vocês entendem a lógica disso, como é grande?
Isso são coisas que nós precisamos fazer. E a terceira coisa é o comprometimento. Tu sabes, Senhor, que eu te amo? Tu sabe. Eu sei, Senhor, que tu sabes. Aí Jesus diz, pois apacenta aí as minhas ovelhas. Pedro se comprometeu. Um homem que foi confrontado, um homem que refletiu a sua ação e um homem que se comprometeu. Essa é a nossa parte. E que produz 3 frutos. Confrontação produz sofrimento, reflexão produz esperança e comprometimento produz o quê, gente? Frutos. Está aí a igreja. Fruto da decisão de Pedro. Isso é a nossa parte. Qual é a parte de Deus? É a parte mais fácil. Porque Ele não precisa se esforçar para fazer isso. Qual é a parte de Deus? Quando a gente se decide que quer ser curado, Deus faz o que Ele faz com a pecadora. Primeiro Ele acolhe. Jogaram lá nos pés dele. Foi o que Ele fez, ó. Acolheu. Porque o acolhimento é uma coisa importante. Sem acolhimento não há cura interior. E Deus sabe disso. Jesus sabe disso. A segunda coisa, abraça. Porque às vezes você acolhe, mas você não abraça. Você não abraça. Tipo assim, o filho comete um erro, a mãe diz, tudo bem. Mas ela está o tempo todo dizendo para ele ali que aquele erro nunca vai ser perdoado. Ela diz com palavras, ela diz com gestos. Às vezes, mãe, eu vou ali. Certo, cuidado para não fazer como fez da outra vez. Mãe, cuidado, né? Porque já fez a primeira vez, pode fazer a terceira, a quarta, a quinta. Então, acolher não é suficiente, é preciso abraçar. É preciso abraçar. E a terceira coisa que Jesus faz com muita facilidade, acolher, abraçar, é amar. Gente, eu escutei uma frase, que eu gostaria de terminar essa reflexão com ela, para a gente entrar na oração, que diz o seguinte: morreu no abraço o mal que eu fiz. Até me arrepio todinho quando digo isso. O mal morre no abraço, gente. Lembre aqui às vezes que você teve um problema com alguém e ele lhe abraça demoradamente. O discurso é outro. Em vez de ser assim, é porque você me feriu. A pessoa diz, é porque eu estava errada também. Está entendendo? O abraço desfaz o mal, porque o abraço, ele já antecede o que é de melhor, que é o amor. É simples quando a gente entende a lógica. E a lógica é essa, que eu vou resumir aqui num segundo para você. Existe algo que precisa ser feito. A gente precisa querer curar o nosso coração. Só que para curar o nosso coração, a gente precisa passar, a exemplo de Pedro, por 3 processos. Pedro pecou, se afastou, negou. Instalou o pecado no coração, instalou o sofrimento psíquico na alma, como eu costumo dizer no consultório. E aí, Pedro teve que voltar. E Jesus teve que abraçar, acolher, abraçar e amar, para que Pedro fosse curado. A gente precisa fazer o quê, nós aqui? A gente precisa também enfrentar isso. Primeira coisa, confrontar. É a nossa parte. Confronta. Eu não sei o que foi que você fez, se você negou Jesus, se você... Eu não sei qual é o seu problema. Psicólogo sabe de tudo. É fake. Nós não sabemos de tudo. A gente sabe de tudo que o paciente diz. E a gente só fica com o que ele diz. A verdade é dele, não nossa. É dele, sempre é dele, não é nossa. Então você é que sabe. Agora, uma coisa, a gente sabe, tem que confrontar. E quando se confronta, sofre. Se não tiver sofrimento, não tem cura. Eu fui, tomei um remédio e fiquei boa. Não está curada. Você apenas tamponou um buraco que já, né, a Paulina disse, né, um remendo novo numa roupa velha. Vai se rasgar, o buraco vai ficar cada vez maior, até um dia que não vai ter tecido para esse buraco.
Segunda coisa, refletir. Eu fiz isso, realmente foi grave, tudo. Nem merecia perdão, mas eu tenho que entender que tudo tem perdão e eu tenho esperança que eu vou ser melhor. Segunda coisa. Terceira coisa, vou me comprometer. Me comprometer com o quê? A fazer diferente, a trilhar outro caminho, a estar em outra fogueira que não é aquela fogueira, a ter outros amigos que não são aqueles amigos. Entende? E aí a parte de Deus, Ele vai acolher, Ele vai abraçar e Ele vai amar. Fique de pé. E você vai começar dizendo assim: me abraça, Senhor. Diga, me abraça, Senhor. Me abraça. Porque acolher, Ele já lhe acolheu. Me ama, Senhor. Me ama, Senhor. Eu tinha pedido uma música para o Ministério de Música, mas ousadamente eu vou mudar. Mas ainda vamos cantar aquela, né? Ó. Vim até aqui. Espero que vocês saibam a letra. Eu vou dizer aqui. A gente vai cantar uma música que é muito linda e que por si só já